Dizem que o grande luminário nunca está realmente em silêncio. Entre o brilho das tintas e o eco dos glimmers, sempre houve uma harmonia, uma ordem. Mas agora, os corredores de Lorcana mudaram. O que antes eram memórias vívidas, agora são apenas sussurros. Vultos que desbotam, vozes que não deveriam estar lá. E cavernas que parecem observar aqueles que buscam respostas. Páginas rasgadas flutuam por todo o ambiente, e a verdade se esconde entre as sombras do que foi esquecido. Mas para entender o que está por vir, não basta olhar para as cartas. É preciso ouvir o que as profundezas têm a nos dizer. Saudações, princesos e princesas! Júlio Raposo aqui, sejam bem-vindos ao Baralho Encantado. E hoje nós não vamos estudar o jogo e suas mecânicas exatamente. Hoje nós vamos decifrar a história e os segredos por trás da coleção Whispers in the Well. Bom, logo depois do que aconteceu no reino de Jafar, a gente pula Fabled, porque Fabled, os desenvolvedores declaradamente já falaram que ela não se encaixa em nada da história, ela é uma coleção à parte de todas as que foram lançadas. Mas antes mesmo de todo o burburinho que aconteceu na coleção de Jafar, nós já tínhamos ali um pouco dos nossos 3 Illumineers, nossos 3 protagonistas, explorando os interiores da Grande Luminária, né? Onde eles estão vendo o que mais se esconde lá dentro para além do salão principal. Assim, o time de DuckTales, sempre prontos para uma aventura repleta de mistérios, mergulham nas cavernas para investigar o que há escondido ali. Scrooge McDuck une-se em busca não dos mistérios, mas a busca pela verdade histórica, que esconde algum tesouro, obviamente. Explorando as cavernas, eles descobrem enormes lagos e cachoeiras com uma cor muito brilhante e que parece ter algum tipo de magia envolvida. Quem diria que essas profundezas do grande luminário seriam repletas de tinta mágica, reservas naturais dos elementos de cada cor que nós Illumineers usamos como combustível para suas conjurações. Florestas densas, com flores brilhantes alimentadas por essa água mágica, tornam o interior do Great Luminary um mundo inteiro e vivo, reluzente. Mas nem tudo é tranquilo durante essa expedição. Assombrações parecem espreitar cada lugar daquele recôndito mundo dentro do Great Luminary. Assim, eles chamam por quem pode ajudá-los nesse tipo de situação. O sexteto Disney, é claro. Mickey, Minnie, Donald, Margarida, Pateta e Pluto chegam às cavernas não como aventureiros ou prontos para enfrentar vilões, mas como caçadores de fantasmas. Ferramentas em mãos, eles descem às profundezas da Great Luminary. Entre explorações aqui e acolá, em ruínas misteriosas, Margarida é a primeira a perceber a realidade. Essas aparições que os observam não são exatamente fantasmas. Eles são espectros, glimmers que coexistem entre a existência material e uma ideia inacabada. Sussurros. Os sussurros aqui, esses glimmers que ainda não estão completos, eles aparecem nessa mesma toada. Eles são como se fossem fantasmas visualmente, inclusive. E pelo título ser os sussurros no poço, dado que o ambiente todo ali são as cachoeiras e grandes reservas, né, lagos grandes, de toda essa tinta mágica que os Illumineers usam para fazer as conjurações dos Glimmers, podemos ver que está bem claro que dentro da Great Luminary existe um poço, que é uma reserva mesmo natural de toda essa magia. Pensando nas edições antigas, especificamente lá nas coleções do Rise of Floodborn e Ursula's Return, todo aquele arco, será que aquela tinta negra que inundou todo o Great Luminary, será que ela contaminou essas reservas naturais? Pois eu digo que sim. Afinal de contas,
Em algumas artes de cartas, vemos que os personagens que entraram em contato com essas reservas, eles acabaram virando Floodborns, os poucos Floodborns, inclusive, que tem nessa coleção. Diante das reviravoltas dessa trama misteriosa envolvendo os sussurros, os detetives Nick Wilde e Jude Hopps partem para uma investigação mais aprofundada. Eles exploram, coletam pistas, entrevistam alguns desses sussurros, como a gente vê nas cartas de lore que vem nos boosters packs da coleção. São ao todo 18 e normalmente essas cartas de lore, elas dão mais uma introdução do que realmente contar a história, mas elas ajudam a montar o quebra-cabeça. Então você vai ver ali explicações de alguns desses sussurros dizendo que eles são como uma matéria, mas que falta uma substância que falta matéria, enfim. De modo resumido, eles deixam bem claro que os sussurros estão incompletos. Juntando cada peça encontrada desses quebra-cabeças, a dupla chega a uma sala de estudos totalmente revirada. Mal sabiam eles que antes de todos aparecerem, Magic & Dispel já explorava as profundezas do Great Luminary em busca de recobrar plenamente seus poderes. Sua sombra tirou todos os livros do lugar, atrás de informações que pudessem levá-la ao auge de seu poder. Com as informações que ela adquiriu dos livros e tentando descobrir mais a respeito de como ela pode se aproveitar dessa reserva natural de tinta mágica, ela absorve a magia dos lagos. E assim, parece que ela enfim está chegando ao seu objetivo. Voltando à sala de estudos, os Glimmers encontram um livro intrigante. O Herbório da Hannah. Seria um livro de herbologia, o que dá a entender. Ele é um compilado de anotações sobre uma Illuminir, explica sobre várias daquelas plantas dessas cavernas, dessas catacumbas dentro do Great Luminary. E aqui cabe uma informação muito importante. A gente não sabe até então quem é essa Hannah. Não sabemos quem ela foi, qual é a história dela, não sabemos se ela tinha amizade com a Arcasia, por exemplo. Só sabemos que, pelo estado dos aposentos, dado que a Magic & Dispel já revirou os aposentos, ela já não tá mais lá há algum tempo. Inclusive porque o Inkcaster dela, provavelmente dela, não sabemos, tá repousado ali na mesa. Sabemos que os Glimmers não conseguem usar os Inkcasters, não conseguem conjurar outros Glimmers também, portanto, só ficou ali abandonada, apesar da Magic & Dispel provavelmente ter visto. A dupla Jude Hopps e Nick Wilde consegue encontrar uma câmara secreta atrás das estantes de livros, e lá existe um livro de conjurações com várias páginas rasgadas. Quem rasgou essas páginas? Não sabemos. Mas o que sabemos é que essas páginas seriam as histórias dos sussurros. Só que eles nunca foram plenamente conjurados, ou eles perderam a sua matéria a partir do momento que as páginas foram rasgadas, porque isso ilustra uma perda de identidade. O que conversa muito com certos livros de ficção, como Fahrenheit 451, que é um livro contando sobre a queima de livros e como isso pode fazer perdermos a nossa noção de passado, né? E fazer uma revisão do passado, fazer um revisionismo histórico. Aqui eu acho que acaba entrando um pouquinho no mesmo lugar, nessa alegoria de como as páginas foram rasgadas do seu livro, ou seja, elas foram tiradas do seu material original, a identidade desses personagens que agora são sussurros foi completamente perdida. E aqui cabe uma coisa importante, como que a gente consegue conjurá-los de alguma forma no jogo? Existe uma mecânica nova inserida em Whispers in the Well, que é a mecânica de Boost, que é basicamente você paga X valor, vai ter lá logo depois do Boost um valor numérico, pagando esse valor uma vez por turno apenas, você pega a carta do topo do seu deck sem olhar e coloca embaixo da carta. Isso seria o equivalente a nós Illuminers tentando preencher a lacuna, o que a gente imagina que poderia ser a identidade desses personagens. Inclusive, é bom fazer um adendo. Todas as cartas, sem exceção de Whispers, ou seja, de sussurros, elas são Storyborn, ou seja, é a versão original deles, em teoria, que está ali sem identidade. Por isso, conseguimos fazer uma presunção do que poderia ser a carta, e com o Boost nós fazemos esse preenchimento que faltava para fazer a carta ter seus plenos poderes, vamos colocar dessa forma.
Gosto que uma coisa que Disney Lorcana sempre fez muito bem foi essa mecânica narrativa. As mecânicas normalmente elas estão abraçadas, alinhadas com o que é a ideia do flavor daquela mecânica. Então o Boost é basicamente nós Illumineers tentando preencher as lacunas que faltam desses Whispers, porque eles são glimmers incompletos, para poder eles virem à tona em plena existência. Assim, voltando para a história, todos unem-se na missão de recuperar as páginas rasgadas desses Whispers para recobrar as suas identidades de forma permanente, recolocando-as de alguma forma no livro que teve as páginas arrancadas. Todos ajudam num processo, e então... Se podemos conjurar heróis e vilões, o que acontece quando podemos usar o próprio medo para trazer à tona um pesadelo? O Cavaleiro Sem Cabeça, saído diretamente dos contos britânicos, surge no horizonte, caçando sua próxima vítima para tomar o que lhe foi tirado outrora. Se antes a história era sobre mistério e investigação, aqui ela converge completamente para um terror sobrenatural. Ichabod é uma animação dos anos 40, durante a Segunda Guerra Mundial, quando o Disney não tinha muitos dos seus animadores à disposição, porque afinal de contas eles estavam lutando na Segunda Guerra Mundial, então ele tinha que fazer animações de média-metragem, digamos, ou curta-metragem que, juntando as histórias, fazia uma longa animação. A adição dessa animação para Lorcana, eu acho que vem muito bem a calhar, até pelo tema todo que vai se tornando Whispers in the Well, porque se antes a gente estava falando de uma busca incessante, coisas inacabadas, criaturas que se recusam a desaparecer. Então, enquanto a gente está constantemente em dúvida do que está acontecendo, o Cavaleiro Sem Cabeça ele reside na certeza. Ele sabe exatamente o que ele quer e ele não vai parar até conseguir. Embora o Whispers in the Well já estivesse caminhando para uma coisa sobrenatural, um pouquinho mais sombria, né, mais assustada, bem relacionada ao Halloween, inclusive, acho que essa mudança completa de tom também vai amarrar com outras duas animações que também têm esse tom mais sombrio, que são as Gárgulas e o Caldeirão Mágico. Enquanto os Whispers são definidos pela ausência, os Gárgulas são definidos por restrição. Amaldiçoados pela dualidade existencial de serem pedra de dia e guerreiros à noite, sua limitação é um pequeno contratempo diante do poderio que eles apresentam. E assim a gente tem mais uma adaptação mecânica nova, exclusiva das cartas de Gárgulas dentro do jogo. Vou sempre pensando nessa parte narrativa. As Gárgulas, elas têm o efeito Pedra de Dia, ou Stone by Day, que diz basicamente o quê? Se você tiver 3 ou mais cartas na mão, é considerado dia, e portanto essas cartas não podem ser desviradas, porque elas se transformaram em pedra. É bom que se diga, Gárgulas, eles têm muito essa representação na história, monstros que estão sempre à espreita, te observando. É muito presente na arquitetura gótica da Europa medieval, mas também conseguimos ver na antiguidade as gárgulas, na verdade, serem leões. Então, sempre está muito relacionado ali a algo que a sociedade da época tinha medo. Se a sociedade romana, por exemplo, assistiu o espetáculo dos gladiadores enfrentarem os leões no Coliseu, que era um animal imponente e difícil de derrotar, ou seja, era uma grande conquista um gladiador conseguir derrotar um leão, nós temos também as gárgulas da Idade Média, que são meio que demônios, dado que é uma época onde a Igreja Católica tinha algum domínio sobre a sociedade. Falamos dos gárgulas, mas tem uma segunda animação que aparece aqui, que é o Caldeirão Mágico. A animação essa que quase faliu a Disney pelo quão diferente ele é do que normalmente a Disney é reconhecida. Um tom sombrio, com mortos-vivos, paisagens ermas, reinos em ruínas, e um vilão ambicioso não em conquistar, mas em dominar.
Em uma coleção que fala tanto de aparições implacáveis, glimmers fantasmagóricos e coisas que não deveriam estar se movendo, essa animação não poderia ser mais bem encaixada em uma coleção de Disney Lorcana. Encontrar os dois castelos crava que essas cavernas nunca estiveram desocupadas. O tirano rei de chifres é encontrado pelos Illumineers já terminando seu ritual no caldeirão mágico. Ele ergue seus exércitos de mortos-vivos que, diferente dos Whispers que não têm forma, esses estão apenas desprovidos de vida. Eles não flutuam, eles marcham. Tudo muda em Whispers in Duel. Se antes éramos investigadores do sobrenatural, agora nos tornamos defensores contra monstros. Uma batalha irá acontecer se algo não for feito. Como derrotar o Rei de Chifres? Hades oferece uma proposta, mas como confiar na contrapartida dele? Unimos os gárgulas à causa, mas será suficiente para enfrentar o vilão tão poderoso? Precisamos de precisamos de campeões. Nossos protagonistas aproveitam-se de um recipiente, o Ink Amplifier ou amplificador de tinta, para potencializar nosso sexteto Disney. Esse item, já no próprio texto da carta, ele menciona que com um estampido de energia, o estranho dispositivo se ilumina quando os glimmers entram na sala de estudos. Ao usar o dispositivo, nós potencializamos nosso sexteto Disney. Mickey, Minnie, Margarida, Pateta, Pluto, Donald, todos tornam-se a personalização absoluta das tintas que os Illumineers usam. Eles representam equilíbrio para a corrupção, harmonia para o caos. Nesse ponto em diante, não sei se por falta de espaço para cartas dentro da coleção, mas esse ponto aqui específico da história ela fica muito mais abrangente, com menos coisas, né? Menos cartas disponíveis para a gente explorar a história. Talvez quando lançar o livro de lore, ele traga mais informações, mas nesse momento, só com o que a gente tem disponível das cartas da coleção, nós não temos como dizer com detalhes exatamente o passo a passo do que acontece aqui em diante, porque são poucas cartas que tratam desse momento. Todos estão prontos, posições estão guarnecidas, equipamentos em mãos. Porém, não foram apenas os mortos que o Rei de Chifres corrompeu. A própria fauna ganha consciência, corrompida pela magia do Rei de Chifres. E assim, ela começa a se mexer e atacar os Glimmers por conta própria. Algo que a própria porquinha Renvem previu. Hércules se desvencilha como pode. As coisas começam a se descontrolar. Alcançar a fonte de poder do Rei de Chifres, o caldeirão mágico, parece mais e mais inalcançável. Eis que surge o Whisper de Zeus. Ele clama, como diz o subtítulo da carta, para que Illumineers lhe dê forma para que ele possa dar um fim de forma direta com um de seus raios. E assim, do alto da colina, Zeus lança seu raio sobre o castelo do Rei de Chifres. Como eu disse, aqui é a parte mais vaga do que as cartas mostram. A gente consegue pegar algumas coisas e juntar o quebra-cabeça para tentar montar exatamente a ordem do que aconteceu aqui, mas pensando até que muitas das coisas que o Disney Lorcana faz de adaptar as histórias originais para o que acontece no universo Lorcana, provavelmente nesse ponto, quando Zeus lança seu raio, ele pode tanto ter destruído o caldeirão mágico, como ele também pode ter só aprisionado todos os mortos-vivos e o Rei de Chifres dentro do próprio castelo. Não sabemos, não tem cartas que expliquem o que acontece, como foi resolvido o problema do Rei de Chifres. Assim, com a calmaria, vem uma última informação. Hudson, determinado em encontrar pistas nos livros da biblioteca, encontra uma espécie de mapa. Ininteligível. E aqui cabe uma coisa muito importante sobre esse mapa. Tá aparecendo aqui na tela, eu vou estar olhando para ele, mas vocês vão estar vendo na tela. Esse mapa, ele tem algumas informações, mas ele ainda é um pouco incompreensível. Então a gente consegue só presumir o que ele pode significar. Deixa aí no comentário, inclusive, o que vocês acham que esse mapa ele está apresentando. Então, nesse mapa a gente tem aqui algumas informações. Nós temos lá no canto superior direito, um grande símbolo de lore que provavelmente está se referindo ao grande luminário.
temos no canto inferior esquerdo o caldeirão mágico. Então isso abre uma dúvida se esse mapa ele está se relacionando dentro do grande iluminador ou que em algum momento esse caldeirão mágico esteve em outro lugar. Além disso, existe ali um castelo com uma águia saindo com pelo tracejado para fora desse mapa, o que provavelmente aqui a gente está falando da Arcadia. Sabemos que ela teve alguma questão que não foi muito bem explicada ainda, mas a Arcadia é uma ave e o fato dela sair do mapa significa mais ou menos o que a gente interpreta de quando uma embarcação sai dos radares, ela tá no meio do mar, num ponto que ninguém encontraria em tese, que é o que a Arcadia tinha passado. Ela estava no meio do mar Azurite, ou Azurite, como quiser proferir, e para chegar lá, inclusive, se lembrarmos bem, era um mar que se fazia de labirinto, inclusive, então ela não era tão fácil dela ser encontrada. Provavelmente em algum momento ela saiu desse castelo, qualquer que tenha sido o castelo em questão aqui. Acho que o ponto mais importante do mapa é que nós temos um símbolo de infinito com 2 símbolos de lore, um de cada lado, o que significa que existe ou existirá uma briga eterna entre Luminirs. O que esse mapa quer dizer? Tem outros elementos? Não sabemos. Temos que esperar mais informações para conseguir desvendar ele melhor e relacionar aqui o que será que ele pode estar nos dizendo que a gente ainda não sabe. Os Illuminirs então decidem voltar para a superfície. Elwyn guia o caminho para a luz do dia, fora das cavernas. A escuridão fica para trás, mas será que nossos pesadelos acabaram ou eles começam agora?